Pai, nós te agradecemos pela vida da tua filha. Nós te agradecemos, Pai, pelo sim dela, por tudo que o Senhor tem derramado sobre ela, por tudo aquilo que ela carrega, Pai. Tantas vidas sendo libertas através da sua filha. E nós estamos aqui, Senhor, honrando o Senhor, glorificando o Senhor pela vida dela. Que o Senhor possa continuar abençoando, falando através dela hoje e todos os dias da vida dela, em nome de Jesus. Amém e amém. Mas quando eu cheguei aqui, sentada à mesa, eu perguntei qual foi a temática das palavras ministradas. E ali eu entendi o que Deus está fazendo e o que Ele estava falando comigo. A palavra é obediência, 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 obediência aos princípios do céu, alinhamento com o céu, adequação das nossas vidas aos princípios de Deus, rompimento com trevas, retirada das trevas de tudo aquilo que impede que sejamos levados a esse céu. E Ele continuou falando comigo enquanto eu estava sentada aqui. E agora, no encerramento do louvor, último louvor, cantamos a santidade de Deus. Declaramos que Ele é santo, que Ele é santo, que Ele é santo. E aí Deus fechou a palavra. Sabe por que os anjos cantam? Santo, santo, santo é o Senhor, toda a terra está cheia de sua glória. Sabe por que eles estão ao redor do trono de Deus? E quem declara isso é o profeta Isaías, no capítulo 6 de Isaías. Ele teve uma visão, ele viu um alto e sublime trono, o Senhor no trono, os anjos ao redor. E os anjos falavam uns para os outros: santo, santo, santo é o Senhor, toda a terra está cheia de sua glória. Santo, santo, santo é o Senhor, toda a terra está cheia de sua glória. E quando ele viu aquela visão, ele caiu em si, ele disse: ai de mim, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei. Ai de mim é o convencimento do pecado. Agora, por que Isaías foi convencido do pecado? Quando ele viu os anjos proclamando a santidade de Deus. Eu creio que Isaías entendeu naquela hora o que eu entendi muitos anos depois. O que eu entendi há poucos anos atrás. Ele entendeu que os anjos estavam proclamando a santidade de Deus porque houveram anjos no céu que esqueceram-se da santidade de Deus e foram expulsos. E por isso tornaram-se demônios. O império das trevas é constituído por anjos de luz que perderam a natureza original, que pela desobediência a Deus inauguraram o império das trevas. E uma diferença entre um anjo de luz e um demônio é apenas ter feito o que Deus não queria que fizesse. E eu creio que Isaías entendeu isso. Ele entendeu que o pecado, que a desobediência, que a rebeldia a Deus, vai tirá-lo da presença de Deus. E Deus permitiu que ele visse o céu, que ele visse a grandeza, para ele ter desejo de limpar-se. Ai de mim, sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E boca, na Bíblia, é só uma alegoria. É uma representação do que há no coração. E coração é alma. Um dia Jesus foi criticado pelos fariseus porque os seus discípulos não lavavam as mãos para comer. E ele disse para os fariseus: não é o que entra pela boca do homem que contamina o homem, é o que sai da boca do homem. E os discípulos, não entendendo bem, abordaram Jesus depois, está em Mateus 15. E Pedro fala: explica-nos a parábola. Jesus fala: nem vocês entendem? O que entra pela boca do homem vai para o estômago e depois para lugares escusos. É o alimento e a excreção. Mas o que sai da boca do homem sai do coração. É o pecado. É a blasfêmia, é o adultério, é a mentira. E é isso que contamina o homem. Então, por isso que Isaías fala: ai de mim. Eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Eu estou perdido. É a convicção do pecado. É o arrependimento. E esse momento de convicção de pecado, de arrependimento, muda toda a história de Isaías. Um anjo com uma tenaz pega uma brasa viva do altar, toca nos lábios de Isaías e diz assim: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada, arrancada. E perdoado o teu pecado. Escute bem. Você vai ouvir muito eu dizer nos últimos dias que preguei.
que a língua portuguesa é a forma que o Espírito Santo usa para falar conosco, não é em línguas estranhas. Nós falamos com Deus em línguas estranhas. Mas o Espírito fala comigo e com você na minha língua, na língua portuguesa. A tua iniquidade foi tirada, é arrancada. Sinônimo de tirar, arrancar. E o teu pecado perdoado. Sinônimo de perdoar é redimir, é remir. Não são a mesma coisa. Tirar, arrancar não é a mesma coisa que redimir, que perdoar. O que é que o anjo fala para Isaías então? A tua iniquidade foi tirada, está falando de raízes geracionais de pecado. Heranças espirituais, legados geracionais. Pecados que vêm por gerações. Visitarei a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. É isso. O arrependimento do homem faz com que ele tenha consigo a presença de Jesus. Pela lei da responsabilidade ele se arrepende. E ele abençoa 1000 gerações no arrependimento dele. E quando ele peca, ele amaldiçoa 4 gerações. É isso que o anjo fala para ele. Mas, pastora, esse negócio de maldição já não acabou? A lei não acabou? Quem disse a você que a lei acabou? Jesus, quando fala no Sermão do Monte, ele diz, não penseis que vim revogar a lei. Não vim para revogar, eu vim para cumprir. E como juiz, eu digo a você, uma lei que não é revogada, ela está em vigor, ela continua vigindo. Ela não acabou. E para que eu e você não tivéssemos dúvida disso, ele ainda diz, até que céu e terra passem, nem um i, nem um tio jamais passará da lei. Então, eu tenho certeza que céu e terra ainda não passaram. Então, eu tenho certeza que a lei não passou. E eu tenho certeza que Deus continua aplicando a sua lei. Visitarei. É a primeira pessoa do singular. Eu visitarei. Não é o diabo que vai visitar, é Deus que vai visitar. Eu visitarei a iniquidade dos pais dos filhos até a terceira e quarta geração. É ele que diz para Abraão, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. É Deus que fala quando termina o Velho Testamento, se não houver a conversão dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, ele virá e ferirá a terra com maldição. Eu visitarei. Então, maldição, herança espiritual, legado geracional, pecado que é visitado por 4 gerações, é uma ação de justiça de Deus. De um Deus justo, de um Deus que tem uma lei. E aí, quando Jesus fala, não penseis que vim revogar a lei, não vim para revogar, mas vim para cumprir, cumprir, cumprir. Significa, eu morro no lugar do homem pecador. E é em mim que ele vai poder romper com as maldições dele. É em mim que ele vai poder cancelar o pecado. É em mim. Ele é aquele que morre no lugar do homem. E eu tenho pregado nos últimos dias também o seguinte. Em João 3,16, onde está escrito, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele deu o filho ao homem, ao mundo todo. Para que todo aquele que nele crê não morra. E o que é morte? Morte é a separação eterna de Deus. Morte não é a primeira morte, no qual o corpo vai voltar para o pó e o espírito vai voltar para Deus. É a segunda morte, é aquela que acontecerá após a ressurreição. É a separação eterna, de uns viverem eternamente com Deus, outros eternamente num lago de fogo e de enxofre. O que acontecerá na ressurreição dos mortos? Todos verão a primeira morte, todos terão o corpo no pó e todos ressuscitarão. Mas nem todos terão a segunda morte. Aqueles que têm o nome escrito no livro da vida, não verá a morte. Mas aquele que não tiver o nome escrito no livro da vida, verá a morte. A separação eterna de Deus. E só tem 2 lugares no mundo espiritual. É céu ou inferno. Purgatório é uma mentira da idolatria, nunca existiu. Então, quando Isaías tem essa visão do trono de Deus, que ele cai em si, ele se arrepende. Ai de mim! E nessa hora, esse anjo com uma tenaz traz a brasa viva do altar e toca na boca de Isaías. Que brasa é essa? Deus é fogo consumidor, está escrito na carta aos Hebreus. Ele é fogo consumidor. E o fogo de Deus age de 2 maneiras.
ora ele age para a destruição, e ora ele age para a purificação. Sabe o que está escrito em Zacarias, profeta que está profetizando o tempo do fim? Zacarias 8, versículo 13, ou 13, versículo 8. Ele diz, em toda a terra, 2/3 perecerão. 2/3 é muita gente. Hoje somos 8 bilhões de pessoas na face da terra. Se fôssemos 7,5 bilhões, 2/3 seria 5 bilhões. 5 bilhões no inferno. 2/3 perecerão, mas a terceira parte restará nela. E eu farei passar a terceira parte pelo fogo. E a purificarei como se purifica a prata. E a provarei como se prova o ouro. E ela dirá, é o meu Deus. E eu direi, é o meu povo. 1/3 vai ter o nome escrito no livro da vida e vai estar nesse lugar de onde o anjo foi expulso. Vai entrar no lugar porque purificado foi, limpo foi, separado foi. Se o anjo foi expulso do céu, porque contaminou o céu pelo pecado. E saiba você, o pecado não começou no Éden. O pecado começou no céu. Houve uma guerra no céu, houve uma peleja. Apocalipse 12, versículo 7, fala, houve uma peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. No céu não se achou lugar mais para ele, e foi lançado para a terra. E termina o texto dizendo, ai da terra e do mar, porque foi lançado com grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Pouco tempo? Sim. Porque Jesus tem nas mãos as chaves da morte e do inferno, e com essas chaves ele vai prender Satanás no lago de fogo e de enxofre, por toda a eternidade. Satanás sabe disso. Por isso que toda vez que se encontrou com Jesus, dizia, bem sei que és o Santo de Deus, vieste atormentar-nos antes do tempo, sabe que tem um tempo em que vai acabar o seu reino, o seu império. Mas o que eu quero dizer para você é que, se do céu, 1/3 dos anjos foram excluídos da presença de Deus, expulsos da presença de Deus, tornaram-se os demônios, o império das trevas. Eles trabalham o tempo todo para impedir que o homem vá para o céu, que é o lugar de onde ele foi expulso. Quando eu digo que o pecado começou no céu, eu tenho uma base bíblica para te dizer isso, que o sangue de Jesus reconciliou até os céus com Deus, porque o pecado começou lá. Em Colossenses capítulo 1, que fala da excelência da pessoa e do ministério de Jesus, versículos 19 e 20, fala que aprove ao Pai fazê-lo excelente, para que pelo sangue dele todas as coisas fossem reconciliadas com o Pai, todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu. Então o poder da cruz de reconciliação, o poder da cruz de desmontar a estrutura do diabo é tão grande que reconciliou até os céus com o Pai. Mas o poder da cruz só é eficaz para quem se arrepende. Arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. É assim que começa o Evangelho. João Batista está batizando e dizendo ao povo, arrependei-vos e convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo, está próximo, está próximo, está próximo, vai chegar. Vai chegar, tão certo como eu estou vendo vocês na minha frente, vai chegar. Vai chegar esse dia. Quando Jesus sai das águas do batismo e começa a pregar o Evangelho, ele também diz, arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Só no dia que ele expulsa um demônio de um menino que era mudo e surdo, e é criticado pelos fariseus, dizendo que ele tinha autoridade que vinha das trevas, por isso expulsava demônio, porque eles nunca tinham visto ninguém expulsar demônio. Mas para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Naquele dia, quando ele expulsa o primeiro demônio diante do público,
ele fala: se eu expulso Satanás, é pelo dedo de Deus que eu faço, então é chegado o reino dos céus. O reino dos céus está próximo, mas quando o império das trevas se afasta, o reino dos céus é chegado. Há um conflito de reinos, espaços ocupados. Quando o apóstolo Paulo fala na carta aos Romanos, capítulo 12, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-o pela renovação da vossa mente. Não vos conformeis, não fiquem conformados. Céus, a dor, não me conformo. Não é isso. Eu não tome a forma. Se o bolo é quadrado, a forma tem que ser quadrada. Se o bolo tem que ser redondo, a forma é redonda. A forma do bolo é a forma da forma. Se você está na forma do mundo, você vai ser contaminado pelo mundo, não tem jeito. Mas é possível estar dentro do mundo e não ser contaminado pelo mundo? É separado, separado, separado. Sabe o que é santo? É separado. Santo é separado. E aí, eu vou para a conversa que tive lá na salinha com as queridas que me formaram a ministração. Já sei que pela primeira ministradora foi dita a história de Raabe, a prostituta. Raabe estava no mundo dos cananeus. E no mundo dos cananeus, os deuses eram Baal, que é o próprio Satanás, Astarote, deuses de ídolos, postes, e Moloque, Deus que comia criança. A estátua de Moloque tinha um braço móvel que jogava dentro da boca dele, num forno, crianças em sacrifício, porque Satanás pedia esse sacrifício. Ela cresceu naquele lugar. Tudo que ela aprendeu, com a família, ela tinha pai, tinha mãe, tinha irmãos. Tudo que ela viveu era da história de Canaã, era da forma de Canaã. A forma de Raabe era a forma de Canaã. E você conhece a história? A pastora pregou, eu não vou repetir a pregação dela. Mas ela fez uma escolha. Mesmo não conhecendo o Deus dos hebreus, mesmo dizendo, é o seu Deus, eu sei que o seu Deus é Deus de verdade, ela fez uma escolha. Mas essa escolha não foi fácil, porque Jericó tinha um rei, uma autoridade, uma suprema autoridade humana, e tinha autoridades espirituais demoníacas. Acima de toda autoridade humana, tem um principado de trevas nas nações. Dependendo de quem o rei adora, há um príncipe, há um demônio de alta patente, influenciando o governo daquela nação. E havia um principado sobre aquele rei de Jericó. Raabe recebe os hebreus, os espias, e recebe um recado do rei, entrega os homens. Se Raabe obedecesse ao rei, ela ficaria bem no filme. Imagine os pontos que uma prostituta contaria com um governo importante. Mas ela fez uma escolha. Essa escolha podia custar a vida dela, sim. Porque bastaria alguém chegar para o rei e dizer, ela está mentindo, eles não saíram da casa dela. Eles estão lá dentro. O rei prenderia os espias, torturaria os espias para descobrir as estratégias de Josué e mataria Raabe. O que vale a vida de uma prostituta? Nada. Para eles não valia nada. E mulher ainda por cima. O que mulher valia naquele tempo? Nada. Mas ela fez uma escolha. E quando Raabe fez a escolha, você conhece a história? Eu falei que a nossa obediência abençoa as gerações. A nossa desobediência amaldiçoa as gerações. Raabe fez uma escolha que podia lhe custar o preço da vida. Mas está escrito no livro de Joé que foram salvos Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos. E mais, toda a sua parentela, toda a sua parentela.
Parentela é tio, é primo, é vó, é vô. É todo mundo que leva o nome e tem o sangue. Todos, a partir de Raabe, começa uma nova história. Mas melhor do que isso, sabe o que Deus faz? Da genealogia de Raabe, nasce o rei Davi. Ela é bisavó de Davi. Quando você vai para Mateus capítulo 1, que fala da genealogia de Jesus, quando chega em Raabe, ela casa com Salmão e tem o avô, o bisavô e o pai de Davi. E o rei Davi é da tribo de Judá, e Jesus vem da tribo de Judá. Uau! Então o Messias nasce da genealogia de Raabe, que sai de Canaã e entra na tribo de Judá. É o que acontece com a nossa obediência. Nós somos arrancados do império das trevas e entramos no reino da luz. Mas só tem um meio de ser arrancado do império das trevas. Só tem um meio, é o arrependimento. É o arrependimento, só o arrependimento é eficaz para cancelar o pecado. Só o arrependimento atrai a graça, a misericórdia, a proteção e o favor de Deus sobre as nossas vidas. Quando o apóstolo Paulo fala na carta aos Coríntios, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai pela renovação da vossa mente, você vai ver qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque a vontade de Deus para nós é que tenhamos vida e tenhamos em abundância, queridos. É que nós tomemos nos braços os filhos dos filhos dos filhos e os filhos dos filhos dos filhos. Sejamos benditos na terra, essa é a vontade de Deus. E eu já sei que a segunda pastora que falou, ministrou sobre as parteiras do Egito. As parteiras do Egito foram desobedientes. Raabe foi desobediente. E as parteiras do Egito também foram desobedientes. Mas, pastora, todo mundo prega obediência. A senhora vem aqui para pregar desobediência? Desobediência é o império das trevas. Desobediência é o que o mundo tem para te oferecer. Desobediência para as iguarias do mundo. As parteiras foram desobedientes. Faraó manda matar os meninos. E na desobediência dessas parteiras, nasce o libertador de Israel. Levanta um homem chamado Moisés, que sobrevive a essa pena de morte que estava decretada, para arrancar o povo hebreu do cativeiro de 430 anos, na desobediência. E quando você conhece a Bíblia toda, você vai ver outras desobediências ao império das trevas. Veja a história da Babilônia, Nabucodonosor. Nabucodonosor leva jovens presos, separados, santos. Sadraque, Mesaque, Abidinego. Quando você vê a história, você vê a desobediência o tempo todo. Vocês não querem se prostrar diante da minha imagem. Eu sou o rei da Babilônia, Nabucodonosor, o poderoso. Vou jogar vocês três na fornalha de fogo ardente. Vou amarrar vocês e vocês vão morrer queimados. E 7 vezes mais aquece essa fogueira, essa fornalha. Ficou tão quente, tão quente, tão quente, que os homens que foram jogar, os 3, morreram queimados. Mas aqueles 3 homens que desobedeceram a um comando de ajoelharem-se diante de deuses da Babilônia, não se prostrarem diante das oferendas da Babilônia, não foram queimados. Quando olham para dentro daquela fornalha, não tinha 3, tinha 4 homens. E eles estavam desamarrados e eles estavam passeando no meio do fogo. E saíram vivos de lá. O que Deus faz quando você resolve obedecer a Deus é extraordinário. O que Ele muda a sua sorte é extraordinário. Depois Daniel. Daniel também não se prostra diante da ordem do rei. Qual é a ordem? Não pode orar. E chega o conhecimento do rei que Daniel ia para a janela e orava, do jeito que ele sabia fazer. E o rei disse, se você fizer, eu vou te jogar na cova dos leões. E joga. Mas entra um homem de branco e amarra a boca do leão, e Daniel não morre. A desobediência ao império das trevas, queridos. A inconformidade com as coisas do mundo
vai dar ao povo de Deus uma estrutura espiritual forte, para eles poderem chegar diante de Deus. E Deus dizer, eu vos conheço, pode entrar aqui. Muitas pessoas estão buscando conhecer Deus. Muitas pessoas estão rodeando o mundo. Eu quero conhecer Deus, eu quero conhecer Deus, eu quero conhecer Deus. Sabe o que mais nós temos que querer? Que Ele nos conheça. Porque vai ser pior escutar, não vos conheço. Depois de andar anos e anos e anos querendo conhecer Deus. Mas não ter separado do mundo. Não vos conheço, aparta-te de mim, vós que praticais a iniquidade. E eu vou ler um versículo para você. Aliás, eu vou falar. Apocalipse 18, versículo 4. É o fim da Bíblia. A queda da Babilônia. A Babilônia é o conjunto de trevas de uma nação. Do mundo, não é de uma nação. Não é a Babilônia geográfica de Nabucodonosor. Não. É o conjunto de feitiçaria, de idolatria, de prostituição, de corrupção, de tudo que é fruto do império das trevas. Constitui a grande Babilônia. Quando o Apocalipse 18 fala da queda da grande Babilônia, é o fim do império das trevas. É o fim do império das trevas. Primeiro cai o império, depois Satanás é aprisionado num lago de fogo e de enxofre por toda a eternidade, com as chaves que Jesus tem na mão. Ele fala, eu estou vivo, estive morto e tenho comigo as chaves da morte e do inferno. E com essas chaves ele vai trancar Satanás num lago de fogo e de enxofre. Então a queda da grande Babilônia é o fim do império das trevas, que começou quando os anjos de luz foram expulsos do céu e tornaram-se trevas, tornaram-se espíritos imundos. Eles foram expulsos por uma guerra, porque não podem ficar na presença de Deus depois de perder a posição de obediência a Deus. Então, na queda da grande Babilônia, a queda do império das trevas, tem uma palavra de Deus. Separai-vos dela, povo meu. Separai-vos dela, povo meu. Então, está falando para nós. É para nós. Esse versículo fala conosco. Não fala com Raabe, que foi separada de Canaã por uma escolha. Raabe já está no túmulo esperando a ressurreição. Não fala com Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel, que já estão no túmulo esperando a ressurreição. Fala comigo, com você, que somos vivos hoje e temos a palavra de Deus na mão. De tantas maneiras, escrita em papel, escrita em papiro, internet. É conosco que fala. Está falando conosco no tempo que se chama hoje. Está escrito assim, separai-vos dela, povo meu, povo meu, povo meu. Para não seres cúmplices do seu pecado. Cúmplice de pecado? Mas cumplicidade não é um termo jurídico? Cumplicidade de crime? É. Mas eu tenho dito também que o mundo espiritual é legal e funciona dentro de leis. O mundo espiritual não é místico, ele é legal, são leis espirituais, leis estabelecidas por Deus. Os 10 mandamentos são a lei maior dele. Quando Jesus fala, não penseis que vim para revogar a lei, não vim para revogar, eu vim para cumprir. Eu vim para cumprir. Eu vim para ser condenado quando você transgride a lei, eu vou cumprir no seu lugar. Volta para Apocalipse 18, 4. Separai-vos dela, povo meu, povo meu, povo meu, para não seres cúmplices dos seus pecados, e nem participantes dos seus flagelos. A cumplicidade do crime gera participação na pena, no castigo. A cumplicidade do pecado gera a aplicação do juízo de Deus para os dois.
para o que pratica e o que está fazendo um papel de cúmplice. Mas como eu posso ser cúmplice do pecado? De várias maneiras. Quando eu falo sobre aborto, por exemplo, assistam uma aula minha, aula 9, aborto. O que é aula 9? Eu tenho um seminário de cura e libertação que tem presencial, Silk, e tem online, bem aqui pertinho. Vai acontecer um presencial no mês que vem, agora de setembro, no município de Cesário Lange. 5 dias de imersão num acampamento que tem aqui perto, falando de libertação, de manhã, de tarde, de noite, atendendo pessoas. Uma equipe de pastores do Brasil inteiro vem me ajudar. Sempre tem 300, 400 pessoas, que é o que dá para acomodar. Mas quando veio a pandemia, eu fui forçada a fazer online. Não podia ter ajuntamento. E a aula sobre aborto é a aula 9. E aí você vai para o Silk online, que ainda existe, porque pessoas de outros países não podem vir. Pessoas que têm criança em casa, que têm vovó doente em casa que cuida, não podem vir, então assiste, fazem online. E a aula 9 é aborto. E na aula de aborto eu falo sobre isso, cumplicidade e pecado. Mas não é só o pecado do aborto. Eu só estou citando o aborto porque você vai assistir a aula 9 e vai entender o que é cumplicidade. Pastor, eu nunca abortei. Eu falo, quando você aborta, você não mata uma criança, você mata gerações. Rebeca estava grávida de gêmeos, e os gêmeos atropelavam o corpo dela, o baço, o rim, o fígado, tudo dói, e ela foi para Deus, eu vou morrer. Deus fala, não, você tem 2 nações no seu ventre, 2 nações. Não tem 2 meninos, não tem Esaú e Jacó, não tem gêmeos, você tem 2 nações. Se Rebeca aborta os meninos, se Rebeca aborta um, Jacó, Rebeca aborta toda a nação de Israel. Porque é de Jacó que vem as 12 tribos e toda a nação de Israel. Você não aborta um filho, você aborta gerações. Você aborta netos, bisnetos, tataranetos. E todo mundo que viria depois desse filho. Todo esse sangue é derramado. E sangue é moeda espiritual. E Satanás recebe sangue. Por isso fazem trabalho na encruzilhada, na cachoeira, mata galinha, bode, para oferecer sangue em favor, em pedidos de favores para Satanás. E aí o corpo dessa pessoa passa a ser um ponto de contato com o império das trevas. Onde está o sangue derramado, espírito de morte vem agir. E as consequências espirituais do aborto são terríveis. Doenças graves, acidentes frequentes, morte prematura. E mais que isso, 4 gerações podem ter doenças graves, acidentes frequentes, morte prematura. E a criança que é gerada no ventre, onde houve derramamento de sangue, a mulher não conhecia Deus, escolheu matar o primeiro filho, e aí ela conhece Deus, casa, e quer um filho, mas ela não se arrependeu do aborto, não confessou, não abriu a boca para tirar do império das trevas. Quando ela gera o primeiro filho que ela quer, ela gera no túmulo do primeiro que ela matou. Ela gera no túmulo do irmão. E muitas crianças geradas em ventre onde houve aborto têm doenças raras. Os espíritas falam, é porque na encarnação passada fez alguma coisa errada. Não, não tem reencarnação. É porque foi gerada num ambiente de morte, de doença, de enfermidade. Aí a pessoa fala assim, eu nunca fiz aborto, pastora. Eu sou contra aborto. Mas a minha irmã engravidou e ficou calada, deixou a barriga ficar grandinha. Só quando já estava com um grande perigo dela sofrer uma hemorragia em qualquer lugar que fosse, se fizesse tentativa de aborto, eu resolvi ir junto para protegê-la. A barriga já estava de quase 3 meses, de 2 para 3 meses. E eu acompanhei ela, mas eu sou contra aborto. Eu acompanhei, eu fiquei do lado de fora, dentro do meu carro, nem entrei no consultório onde ela foi fazer. Eu sou cúmplice do pecado? É, você é cúmplice do pecado. É, você é.
Se a sua irmã leva a criança já nascida, a criança já nasceu, já tem 3 meses de vida, bonitinha, todo mundo acha linda. E a tua irmã fala para você, eu não quero mais essa menininha, eu quero matar essa menininha, e eu vou levá-la num lugar para ela ser morta por um homem que eu vou pagar para fazer isso. Você pode me esperar dentro do carro enquanto eu faço isso? Aí a pessoa fala, não é a mesma coisa? É a mesma coisa. Essa criança que está para fora hoje é que estava para dentro 9 meses atrás. Aí o aluno do Chico leva um susto. Ele fala, pastora, eu nunca acompanhei, mas eu emprestei dinheiro, porque minha irmã ia para um lugar muito ruim, mal falado, há uma parteira lá que fazia aborto nas horas vagas. Vai que ela enfiasse uma agulha de tricô na minha irmã e matasse a minha irmã junto com a criança. Então eu dei dinheiro a ela, que eu tinha uma poupança, para ela ir num consultório, numa clínica de aborto, uma clínica boa, que dá anti-inflamatório, que dá anticoagulante para não ter hemorragia. Mas eu não fui, eu só dei o dinheiro. Tem algum problema? Igual, você é cúmplice do pecado. Imagine se a tua irmã tem uma menininha de 3 meses de idade e fala, eu vou levar essa criança para matá-la no açougue, o cara vai bater com um machado na cabeça dela. Aí você fala, não, querida, não faz isso, vamos levá-la para uma clínica médica, vão dar uma anestesia nela, e aí vão dar uma injeção na jugular e o coração dela vai parar, vai ser sem dor. Você financiou a morte. Você é cúmplice do pecado, sim. Pastora, eu nunca dei dinheiro, nunca acompanhei, só tem uma história, que eu me lembro de aborto. Eu trabalhava num escritório, tinha 2 funcionárias além de mim, e uma delas se meteu com o chefe, a gente sabia que eles saíam e faziam os programas deles, e ela engravidou achando que o chefe ia largar a família por causa dela, não largou, e ela resolveu fazer aborto, mas não falou para mim. Eu sabia porque estávamos na mesma sala, as 2 conversavam, e ela no telefone, fazendo marcação de consultório, mas eu fiz cara de paisagem. Não falei nada, não falou comigo, não vou me meter. A gente não tem que se intrometer na vida alheia, pastora. Eu não me meti. Eu fiquei calada. Eu sei que ela fez. Eu escutei ela fazendo a ligação telefônica, marcando o dia e a hora. Ela faltou aquele dia, no dia seguinte ela chegou pálida, tomando remédios. Eu sei que ela fez e eu entendi todo o processo. Mas eu não me meti, eu me calei, eu fiz cara de paisagem. Eu sou cúmplice? É sim. Sabe por que você é cúmplice? Porque a Bíblia fala que somos atalaias. A Bíblia fala que se você sabe que vai morrer alguém, e você não fala que isso não deve ser feito, o sangue vai ser requerido da tua mão também. Mas se você falar e a pessoa não te ouvir, vai ser requerida só da mão dela. Você tinha que ter falado sim. Não faça isso. Deixa nascer essa criança. Entrega para a avó criar. Dá no orfanato. Mas não mate alguém que Deus está enviando para a terra com um propósito. Cumplicidade de pecado, queridos. É de várias maneiras que se estabelece. Eu quero dizer para você que o mundo que nós vivemos jaz no maligno, e não sou eu quem falo, é a palavra de Deus. Ser santo é ser separado, é fazer diferente, é ter outra forma. Eu citei Velho Testamento, Raabe, a prostituta, Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel, as parteiras. Mas se você for para o Novo Testamento, você vai encontrar Maria Madalena, tinha 7 demônios. Imagine a vida de uma mulher com 7 demônios. A gente atende mulher com 1 demônio, a vida é uma bagaceira. Satanás veio para matar, roubar e destruir, e ele faz mesmo. Ele só precisa de um buraquinho para fazer a entrada dele. E aí a vida da pessoa fica um caos. Nada dá certo. O casamento vai pelo ralo.
os filhos vão ficando perdidos, a vida financeira não prospera, doenças. Acaba tudo, acaba tudo. Eu recebo mensagens de mulheres que dizem: pastora, não tem mais nada na minha vida que eu possa ver um pouquinho de motivo de alegria. É claro que não. Ela pensa que é azar, mas não é azar. Não existe sorte e azar. Existe a ação do império das trevas e existe a ação do reino da luz. Quando Jesus fala, o ladrão não vem senão somente para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O ladrão não vem senão somente para matar, roubar e destruir. E o ladrão é o diabo, Satanás, a antiga serpente, o adversário, é ele o ladrão. Então, quando uma pessoa está com a vida toda maltratada, em todas as áreas, quando ela não tem vida abundante, quando ela não consegue ver bênção em nada, em algum lugar da vida dela, ela abriu uma porta e o inimigo entrou por ela. E ele entra e ele se instala. Quando eu digo que o mundo espiritual é legal, você vai ouvir eu falar muito de portas. O mundo espiritual é amplo, o mundo natural é pequenininho. Isso aqui é água de coco, imagine. Que cai uma semente de mostarda aqui dentro, quase invisível aos teus olhos. Assim é o mundo natural dentro do mundo espiritual. O mundo espiritual é como a taça toda e o mundo natural como a semente de mostarda. A Bíblia fala que pelo poder da palavra, o que não existia passou a existir. Deus chama do mundo espiritual para o mundo natural. Tudo começa no mundo espiritual. Na carta aos Hebreus está escrito isso. E o mundo natural está conectado com o mundo espiritual através de portas. Quando eu falo que o mundo espiritual é legal, é regido por leis. Quando Deus criou o homem à sua imagem, à sua semelhança, depois de haver formado tudo no mundo natural, tudo que Ele criou, tudo que Ele formou, é como a preparação da casa para trazer um filho. Depois que Ele criou tudo, formou tudo, criou tudo. Está escrito também, disse Deus, Gênesis 1, 26. Também disse Deus, façamos o homem conforme a nossa imagem, a nossa semelhança. Nossa é plural. Eu disse que Deus fala conosco na língua portuguesa. Não está escrito também, disse Deus, farei o homem conforme a minha imagem e a minha semelhança. Seria singular. Mas ele fala no plural. Façamos o homem conforme a nossa imagem, nossa semelhança. Nossa, por quê? Pai, Filho e Espírito Santo juntos formaram um homem. E aí Deus disse, tem a ele domínio sobre todos os animais, sobre toda a terra. Domínio, juridicamente, em direito, não é propriedade, não necessariamente. A propriedade da terra, do mundo natural e do mundo espiritual e de tudo que existe é de Deus. Porque está escrito no Salmo 24, a terra, sua plenitude, e todos os que nela habitam são do Senhor. Mas está escrito no Salmo 115, versículo 16, os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a Ele aos filhos dos homens. Deu-a para domínio, não propriedade. Um pai pode ter uma casa no seu próprio nome e ele permite que um filho more. E quando ele permite que esse filho more, ele está dando domínio, não a propriedade. O registro de imóveis, a escritura, continua no nome do pai, mas a ocupação legal, por uma permissão do pai, é do filho. E aí o filho tem o domínio, e o domínio é o governo, é a gestão. O filho que recebe a casa para morar, que é de propriedade do pai, pode receber a visita que ele quiser. O pai deixa ele morar, e ele domina, e ele recebe o amigo que ele quer. E ele dorme a hora que ele quer. E ele coloca a planta que ele quer. Ele tem o governo, mas ele não tem a propriedade. E o mundo natural conecta com o mundo espiritual através de portas.
Por isso está escrito também no Salmo 24, levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. A entrada triunfal de Jesus para buscar a igreja vai ser pelos portais eternos que tem. E aí Deus ensina-nos pela palavra de Deus que portas podem ser abertas para a luz ou trevas. Porque no mundo espiritual, que contém o mundo natural, habitam espíritos, anjos de luz, ou demônios que eram anjos de luz, e que tornaram-se demônios pela desobediência. A única diferença entre um demônio e um anjo de luz é o papel que ele exerce. Um anjo de luz que se torna demônio continua tendo poder, porque os anjos são valorosos em poder. Apenas usa o poder para matar, roubar e destruir. E eles têm poder, e 2 vezes na Bíblia Jesus fala que eles têm poder. Fala quando aqueles 70 que foram enviados de aldeia em aldeia, de cidade em cidade. O que está narrado em Lucas capítulo 10, versículo 17. Eles vão fazer uma viagem missionária de 2 em 2. Lucas 10, Jesus manda. E na volta deles, 10, 17, eles chegam possuídos de alegria. E dizem, Senhor, em teu nome os demônios se nos submetem. Jesus responde para eles, eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago. E eis aí, vos dei autoridade, vos dei, é pretérito, é verbo, é passado. Quando vocês saíram, eu dei autoridade a vocês, por isso os demônios estão submetendo. E ele diz, para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre acima, sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Escute bem, quando Jesus fala para os seus discípulos, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago, ele está dizendo, eu estava no céu com meu pai, quando houve uma desobediência, uma rebelião, e os anjos de luz, governados por Miguel, fizeram uma guerra, expulsaram do céu os anjos rebeldes, e eles vieram para a terra, e eu sei que eles só saem se forem expulsos, porque nem do céu saíram sem ser expulsos, por isso eu estou dando a vocês autoridade para pisar serpentes, escorpiões, autoridade acima do poder de Satanás, sobre todo o poder do inimigo, é Jesus que fala que ele tem poder. Se você escutou alguém pregar que Satanás não tem poder, é uma mentira. E depois, quando ele chama Saulo de Tarso na estrada de Damasco, Saulo não andou com Jesus, não viu Jesus em carne. Saulo viu Jesus ressuscitado, glorificado. Ele era um perseguidor de Jesus e dos que seguiam Jesus. E tem um encontro com Jesus na estrada de Damasco, e quando ele vê aquela luz mais resplandecente que o sol e cai por terra, ele escuta uma voz que diz, Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. O que é recalcitrar contra aguilhão? É dar murro em ponta de faca. Você que se machuca. Mas continua a voz. Mas eu sou Jesus. Quem és tu? Ele pergunta. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te, porque para isso te apareci. Para te constituir ministro, para arrancar as pessoas das trevas para a luz. Do poder de Satanás para o poder de Deus. Por isso que Saulo é o único na Bíblia que ensina a libertação. É o único apóstolo que fala sobre principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso. É o único que fala sobre lutas espirituais, sobre armas espirituais, que a luta não é contra a carne e sangue. Porque o chamado dele é para guerrear contra o poder do diabo. E esse é o meu chamado também. Mas o que eu quero te dizer é que quando Deus fala sobre essas portas, sobre o domínio, sobre o governo, Ele entrega para o homem a responsabilidade da escolha. Raabe teve a responsabilidade da escolha dela. As parteiras também. Os meninos da Babilônia também. Maria Madalena, da qual saíram 7 demônios, também. Um dia ela teve um encontro com Jesus e ela escolheu andar na luz. Ela escolheu sair das trevas. Em Lucas capítulo 8, fala da caravana de Jesus. Além dos 12, tinham algumas mulheres
que foram curadas de enfermidades, libertas de espíritos imundos, por exemplo, Maria Madalena, e muitas mulheres que serviam a Jesus com os seus bens. E Maria Madalena é citada como alguém que chega na caravana de Jesus depois de ser liberta de 7 demônios. Jesus certamente expulsou os demônios de Maria Madalena. Jesus certamente deu ordem, porque 7 demônios não representam nada para ele. Naquela legião de Gadara, eram mais de 2.000. Eram 2.000 porcos, que os demônios entraram nos porcos, mas quem garante que entrou só um demônio em cada porco? Porque uma legião pode ser mais do que 2.000. Pode ser 3.000, 5.000, 7.000. E aqueles demônios, quando Jesus chega em Gadara, eles se prostram. Eles dizem, bem sei quem és, o Santo de Deus. Demônios se prostram diante dele. 7 demônios de Maria Madalena nada representa. E ele expulsa os 7 demônios. E a vida daquela mulher era transformada. Certamente ela abriu muitas portas espirituais. Quando Deus fala para Caim, o pecado jaz à porta, a ti te cumpre dominá-la, é essa porta espiritual, que conecta o mundo natural com o mundo espiritual. Luz e trevas estão no mundo espiritual. Luz e trevas estão no mundo espiritual. Por isso que esse é o lugar da guerra. Por isso que fala que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, é contra principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso, forças espirituais da maldade, nas regiões celestiais. É no mundo espiritual. Não é aqui. Não é no corpo, é no mundo espiritual. Mas quando Deus fala para Caim, a intenção de Caim já estava no coração. Lembra Jesus falando que é do coração que procede os maus desígnios? A intenção de matar já estava no coração. Deus fala para Caim, o pecado jaz à porta. A ti te cumpre dominá-lo. E no livro de Apocalipse, Jesus fala, eis que estou à porta e bato. Se você abrir, se é condição. Língua portuguesa. Se é condição. A gente fala para as crianças, se você comer, você vai crescer. Se você estudar, você vai passar de ano. Se é uma condição, é uma partícula condicional. Jesus diz, eis que estou à porta e bato, se você abrir, eu vou entrar. Então, luz e trevas só entram no mundo natural e na vida minha e na sua vida, dependendo da sua escolha, só. O diabo é mau, vive ao derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Tem o papel de matar, roubar e destruir, essa é a ação dele, esse é o ministério dele. Onde ele chega para acabar com a pessoa. Essa semana eu recebi um post contando uma história terrível nos Estados Unidos, há 4 dias atrás. Homem com câncer em estado terminal, esposa, 3 filhinhos. Quando ela recebeu a informação médica de que não havia mais terapia que fosse possível aplicar para ele, agora ela fazia só a espera com medicamentos para cancelar dor, porque ele iria morrer há poucos dias. Ela mata o marido, ela se mata e atira nas crianças. O espírito de morte entrou nessa família, por isso esse moço já está com câncer. Aí as pessoas não acreditam que existem espíritos de morte que entram nas famílias por causa de abortos, por causa de homicídios, por causa de derramamento de sangue de escravos, por causa de violência doméstica. Não acredita. Está dentro da igreja, está tendo suicídio. Está dentro da igreja, está sepultando filhos, quando os filhos é que têm que sepultar os pais. Não acreditam, porque não conhecem o mundo espiritual. Porque não sabem que aquele que vem para matar, roubar e destruir, mata mesmo. De verdade. Agora, só tem um que pode destruir as obras do diabo. É aquele que já foi ao inferno, arrancou as chaves da morte do inferno. E veio para destruir as obras do diabo. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Mas para isso é preciso que faça uma escolha, igual Raabe fez. Ela escolheu sair de trevas e resolver entrar na caravana de Jesus.
E quando você conhece a história toda de Raabe, você vai ver algo espetacular. Ela foi a primeira pessoa a vê-lo ressurreto. Está escrito isso. João 20, no primeiro dia da semana, madrugada, sendo ainda escuro, ela foi ao sepulcro e viu que o túmulo estava vazio. Correu, avisou os discípulos. Pedro e João correram no túmulo. João chegou primeiro porque era mais novo, não entrou. Pedro entrou, olhou e viu que o túmulo estava vazio. Tinha lençóis, tinha lenço, mas não tinha corpo. Acreditaram que ele ressuscitou. E voltaram para a reunião dos discípulos. Ela não. Ela estava na entrada do túmulo chorando. Língua portuguesa, chorando é chorando. Às vezes nós chamamos o filho para o almoço, menino, que está na mesa, ele fala, estou indo, mas não tirou a bunda da cadeira. Indo é um pé na frente do outro. Ela está chorando desde sexta-feira, desde a hora do sepultamento. Primeiro dia da semana, domingo, madrugada, escuro. E ela vê o túmulo vazio, ela chama os dois, eles vão embora e ela não vai. Aí ela vê anjos, ela vê anjos. Pedro e João entraram no túmulo, não viram anjos. E ela viu, por quê? Porque ela queria mais. Ela queria mais. E os anjos falaram com ela, por que choras? Porque está triste? Levaram o meu Senhor. Não sei onde o puseram. Não deu nem bola para anjo, nem bola. Talvez se fosse um de nós, caía durinha no chão. Ela sabia o que ela queria, ela tinha um foco agora. O foco dela era Jesus. Ela deve ter tido muita experiência espiritual com demônios. Então ela sabia que o mundo espiritual existia. Anjos e demônios habitam no mundo espiritual. Eu quero Jesus. E aí eu creio que o Pai permitiu que ele aparecesse para ela. Ela não o reconheceu. Por que não reconheceu? Porque ela está chorando. 3 dias. Quem chora 3 dias não vê nada, fica tudo embaçado. Eu já chorei 3 dias. E ela pensa que é o jardineiro. Onde ele está? Onde o senhor pôs? Quando ele fala o nome dela. Ah, é o meu nome que tem que ser conhecido por Deus. É pelo meu nome que ele vai me chamar. Foi Lázaro, escutando a palavra que saiu do túmulo. Vai escutar ele chamar você pelo seu nome. Ele não vai dizer, não te conheço, ele vai te chamar pelo nome, entende isso? Ele vai te chamar pelo nome, pelo nome, pelo nome, pelo nome, pelo nome. Por isso que eu gosto do meu nome, como é o meu nome, Tânia Tereza, com Z. Meu nome é Tânia Tereza, é assim que ele vai chamar, Tânia Tereza. Quando ele fala o nome dela, ela sabe que é ele. Ela andou 3 anos com ele, quantas vezes ele falou o nome dela? Quantas vezes ele deve ter feito ensinos para ela mudar o comportamento? Porque quando você vem das trevas, você tem a forma das trevas. Não se conforme, não tome a forma. Mude, mude. Mude de jeito de falar, mude de jeito de sentar, mude de jeito de vestir. Não saia mais vestida como piriguete. Saia como princesa. As roupas, queridas, elas funcionam como isca. Você já pescou? Eu já pesquei muito nesse mundo. Eu sou de Mato Grosso do Sul e eu pescava muito. Cada peixe é uma isca. Cada peixe tem uma isca própria para ele. As roupas das mulheres são iscas para os homens que não conhecem Jesus. Eles são excitáveis pelos olhos. Eles veem as mulheres e eles desejam as mulheres pela forma como elas estão vestidas, como elas se comportam. E se você sair vestida como uma piriguete, você vai pescar um bando de cabra safado nesse mundo. E se você sair vestida como princesa, vai ter príncipes que vão olhar para vocês. Quantas vezes Jesus deve ter dito para Maria Madalena, menos Maria Madalena. Maria, menos. Porque uma mulher que tem 7 demônios briga à toa.
Dá um boi para não entrar numa briga, mas dá uma boiada para não sair. Encrenqueira! Encrenqueira, briguenta, maledicente. Quantas vezes Jesus deve ter falado para ela, Maria, calma. Uma mulher que tem 7 demônios senta de perna aberta. Jesus de certo fazia assim, ó. Eu imagino. Porque é assim que eu trato as pessoas quando eu quero ajudá-las a ter uma nova forma. Maria certamente não sorria, mas gargalhava. Torna-se igual ao demônio. Torna-se igual ao ídolo quem faz. Torna-se igual ao demônio. Então, quando ele fala o nome dela, esse nome já foi ouvido por ela tantas vezes. Ela sabe que é ele. Ele fala para ela, não me detenhas, eu ainda não subi para o meu pai, vosso pai. Mas vai e fala para os meus irmãos que você me viu. Presta atenção. No começo da caminhada dele, servos, os discípulos eram servos. Lava os pés, ensina a servir. No meio da caminhada, não sois mais servos, mas sois amigos. Convivência, relacionamento gera amizade. Eu vi lá na sala que eu estava, amizade entre as pessoas. Mas depois da ressurreição, são irmãos. Ele morre para comprar povos de todas as raças, tribos e nações. E nos fazer reis e sacerdotes. Irmãos. Ele é o nosso irmão mais velho, ele é o primogênito no meio de muitos irmãos. E Maria Madalena é a primeira pessoa a ter essa revelação. Não sou mais só amigo, não sou só Senhor, mas eu sou irmão. Vocês são meus irmãos, são filhos do meu Pai. Eu vim para os que não o recebeu e vocês que me receberam tornaram-se filhos do meu Pai. São meus irmãos. Tem um antes e tem um depois. Tem que ter uma identidade antes e tem que ter uma identidade depois. A identidade do mundo é igual ao mundo, é a forma do mundo. A identidade de filhos e filhas de Deus é outra. É transformada, é diferente. Eu tenho que ser semelhante a Jesus. Quem me vê tem que ver Jesus em mim. Por isso que Paulo fala, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, para serem como luzeiros, 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 no meio de uma geração pervertida e corrupta. Luz, brilho, luz. Você sabe por que o anjo caiu do céu? Porque ele achou que ele tinha luz própria. Nós, inclusive, o chamamos de Lúcifer. Não tem esse nome na Bíblia. Na Bíblia tem a antiga serpente, o diabo, Satanás, o adversário, o ladrão, mas não príncipe desse mundo, mas não tem Lúcifer. O que é Lúcifer? Lúcifer é portador da luz. Portador da luz. Lâmpada é portadora da luz. Ela não é a luz, ela carrega a luz, ela porta a luz. A luz é uma força física, um fenômeno que vem dos cabos de alta tensão, e que fazem essa lâmpada brilhar. Mas essa lâmpada pode ser quebrada, arrancada, queimada. Quando esse anjo de luz, chamado querubim ungido na Bíblia, esse é o nome dele. Porque ele estava muito próximo de Deus. Olhou para si mesmo e viu luz. Ele achou que a luz era própria, que a luz era dele, mas não era. A luz, ela tinha origem no próprio Deus, porque ele é luz. E refletia no rosto de Lúcifer, que se olhava e se via como a fonte da luz, mas não era, era só o portador. E aí ele quis ser como Deus. Se eu tenho a mesma luz que ele tem, eu posso ser como ele, deve ter sido o raciocínio dele. E quis ocupar o lugar de Deus. Subirei aos céus e serei semelhante ao Altíssimo. Semelhante a Deus? Como assim? Como que um livro, eu já escrevi 27 livros, como que um livro pode ser semelhante ao autor do livro? Não pode. O livro é uma parte da criação de um autor. Como que um quadro, está cheio de quadro lá na sala onde eu passei de vir para cá, como que o quadro pode ser o pintor? Não pode. O
quadro é a obra de arte do artista que é o pintor. E aquele anjo ensoberbeceu-se, achou que era alguma coisa e quis ser como Deus. Esse é o pecado, soberba. Por isso foi expulso do céu, por isso no céu não se achou mais lugar para ele. E como a luz não era dele, a luz emanava de Deus e brilhava nele, igual emanava de Deus e brilhou em Moisés, quando Moisés subiu no Monte Sinai para receber as tábuas da lei. Quando Moisés desceu, tinha tanta luz no seu rosto que ele teve que usar um véu, mas não era dele a luz, era refletida nele. A luz era de Deus. E quando esse anjo afastou-se de Deus, a luz desapareceu, ele tornou-se o príncipe das trevas. No céu não se achou mais lugar para ele. E o ministério dele começa fazendo oposição a tudo que Deus manda, para levar o homem à desobediência, porque desobediência é pecado. A desobediência ao que Deus mandou fazer e não fazemos é pecado. O que ele diz para não fazer e fazemos é pecado. Quando ele diz não e eu faço, é pecado. Quando ele diz faço e eu não faço, é pecado. E o pecado separa o homem de Deus. E o ministério de Lúcifer é esse. Matar, roubar e destruir e separar o homem de Deus, separar o homem de Deus, separar o homem de Deus. E ele vai criando circunstâncias na terra, que vai fazendo com que o homem relativize o pecado. Não tem nada a ver isso não tem nada a ver. Nada a ver. Mas tem tudo a ver. Luz e trevas não se misturam desde o começo da fundação do mundo. E no fim dos tempos, vão ter que se separar também. Separai-vos dela, povo meu, para não seres cúmplices dos seus pecados. Vou repetir o texto de Zacarias. Em toda a terra, diz o Senhor, 2/3 dela perecerão. Eu farei passar a 3ª parte pelo fogo. Escute o que eu estou te dizendo. 1/3 de anjos de luz, pela desobediência a Deus, transformou-se em demônios, inaugurou o império das trevas. 1/3 de anjos caídos vão conduzir 2/3 da humanidade para o inferno, conseguindo convencer os homens a praticar aquilo que Deus disse para não fazer. 1/3 de anjos vai levar 2/3 da humanidade para o inferno. E o texto de Zacarias diz: eu farei passar a 3ª parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica o ouro, e a provarei como se prova a prata. E ela dirá, é o meu Deus, e eu direi ao meu povo. Há uma semana atrás eu tive uma experiência, e Deus fala comigo de todas as maneiras. Deus fala comigo por coisas grandes e pequenas. A voz dele o tempo todo está aqui. Eu estou sempre cheia de joias. Muita gente me critica por isso. Mas eu digo que teve um tempo da minha vida que as minhas mãos eram cheias de lixo. Quando menina em Aquidauana, eu catava lixo para vender no ferro velho da cidade. Quando Deus me resgatou, mudou a minha sorte, transformou a minha história, eu boto brilho na minha mão onde havia sujeira. Esse evento é sobre brilho, não é? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. E eu tenho nesse braço aqui 5 pulseiras de ouro. Eu vou botar a 6ª, porque eu fiz 60 anos de casada esse ano com o homem mais lindo desse mundo. E é uma pulseira para cada 10 anos. Não dá para você botar nos dedos, bota no braço. E aí você passa pelo raio-x dos aeroportos. E viaja o mundo todo. Este ano eu já estive em vários países. E tem país que o raio-x é muito, mas é muito preciso. E todo aeroporto que chega, aquela pessoa que está fazendo a sua passada no raio-x fala, tira as pulseiras. E eu falo, não precisa. Vai apitar? Eu falo, não vai. Por que não vai? Eu digo, porque é ouro. Não vai apitar. Porque é ouro. E eu fiz isso várias vezes. Tiro tudo.
botão de casaco apita, óculos apita, e tudo que for bijuteria apita também. Mas o que é ouro não apita. Aí no aeroporto recentemente, a moça falou, interessante, né? Não apitou mesmo. Certamente porque não tem mistura nesse ouro. É ouro puro. Nessa hora, Deus falou comigo, vai ser assim. Vai ser assim. Nessa entrada para os portais eternos, vai ter um raio-x, sim. Vai ter o raio-x do Espírito Santo. Que tudo sabe, que tudo vê, que tudo conhece. Que conhece a intenção do nosso coração. Que sabe que está entrando no meio da igreja. Heresias, mentiras. Tem um cavalo de Troia que entra como se fosse presente, mas dentro tem os inimigos. Ensinos heréticos. Você vai conseguir chegar onde você quiser. Lugares altos, alta performance. Foque nas coisas do mundo. Vai procurar uma autoajuda? Vai procurar uma autoajuda, vai. Vai procurar uma terapia. Sabe o que Jesus fala? Eu sou a videira verdadeira, meu pai é agricultor. Todo ramo que está em mim, meu pai limpa. Está em mim. Em mim. Em mim é dentro. Está no copo, é dentro. Estar em Cristo não significa chegar limpo, mas significa estar no lugar onde pode ser limpo. Então, aquele que está em Cristo não é nova criatura, morreu, o velho homem nasceu novo no dia que ele tomou a decisão de entregar-se para Jesus. Mas eu tenho certeza que Maria Madalena não chegou limpa. Jesus foi limpando ela pela palavra. Porque esse texto que diz, eu sou a videira verdadeira, meu pai é agricultor, todo ramo que está em mim, meu pai limpa. Ele diz, vós sois limpos pela palavra que eu vos tenho falado. E ele diz, se permanecer em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. É a boa, perfeita e agradável vontade de Deus que você vai experimentar se mudar a forma do mundo, é a mesma coisa. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai pela renovação da vossa mente, para você entender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Muda! Metanoia é mudança. O brilho que tem que haver em nós tem que ser muito maior do que os adereços que temos, do que a paleta de cores que usamos. Mas tem que ser aquela luz interior que nos faz semelhante a Jesus. Para o diabo chegar e dizer que tenho contigo, mais nada. Mais nada. Agora, queridas, o cavalo de Troia que entrou na igreja, coloca Jesus de lado. Ou então coloca Jesus como o único responsável por tudo. Mas responsáveis somos nós. Arrependei-vos, é para mim que está falando. Buscai primeiro o reino de Deus, é para mim que está falando. Sujeitai-vos a Deus, é para mim que está falando. Mas resistir ao diabo, ele fugirá de vós. A inteira responsabilidade é minha. É minha. Ora por nós, ora por nós, ora por nós. Um dia uma mulher me ligou. Pastora, meu marido está endemoniado, quebrando a casa toda. Alta hora da noite. Falou lá o nome do demônio que estava nele. Eu não gosto de falar o nome de demônio, porque a Bíblia diz que não temos que falar. Nem citeis o nome deles. Pastora, me ajuda. Minha irmã, se levanta. Você tem autoridade. Você é filha de Deus. Jesus falou em meu nome, expulsarão demônios. Sujeitai-vos a Deus, mas resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Não é chama a pastora para mandar ele sair. Ele vai sair se você resistir. Mas pastora, ele está com o fulano e fala o nome do demônio. Eu falei, quem que está com você? Quem que está dentro de você?
Você tem que estar incorporada do Espírito Santo. Incorporada do Espírito Santo. Porque a Bíblia fala que os filhos de Deus recebem o Espírito. Gálatas 4:4 diz: vindo da plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque somos filhos, Deus enviou no nosso coração o Espírito do Filho. Está aqui o Espírito, está aqui, ele está aqui. Ele está aqui. Mas ele não é conhecido em mim, pelo mundo, se eu tiver todos os dons espirituais, mas não tiver o fruto do Espírito. Não viver uma vida como produzindo frutos, que a Bíblia ensina. Concertos, caminho de volta. Pai e mãe foram desonrados, lá no cio que eles aprendem, faz o caminho de volta. Igual o filho pródigo, voltarei para a casa do meu pai. Roubou, furtou, vai devolver. Tenha coragem de falar: o dia que eu conheci você, eu não conhecia Jesus, e eu tirei isso de você e eu vim entregar. Pedir perdão por deixar a família. Ah, pastora, mas aquela mulher era rixosa. Mas ela era a mulher da sua mocidade. Deus fala que odeia aquele que deixa a mulher da mocidade. E agora? E agora tem que arrepender. Não dá para voltar atrás? Tudo bem. Não tem como enfiar o filho de volta que abortou, mas tem que arrepender. Arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. É só o arrependimento. Arrependei-vos, 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 porque está próximo o reino dos céus. Por que a igreja para de pregar isso? Por que prega autoajuda? Por que prega coach? Por que prega ajuda do alto? Não tem nada contra coach, não. Coach é excelente para empresa, para jogo de futebol. Mas aqui é Jesus. Aqui é Jesus. E aí, queridos, o brilho que tem que haver em nós é a semelhança com Deus, porque Ele é a luz. Shine Conferência tem que nos levar, queridos, a fazermos escolhas, como essas mulheres da Bíblia que foram anunciadas aqui, escolhas certas. E as nossas escolhas vão mudar a nossa genealogia. A escolha de Raabe colocou ela numa nova genealogia. A escolha de Daniel fez com que o povo de Israel conseguisse sair da Babilônia. Daniel jejuou, orou, teve a revelação do tempo do fim. E Deus deu a graça para Daniel de anunciar o que vai acontecer até os últimos dias. As nossas escolhas determinam os nossos destinos. E o nosso coração é enganoso. Nós nos entusiasmamos com coisas que são passageiras, temporárias. E deixamos aquilo que é eterno de lado. Mas o nosso brilho tem que ser eterno. Eu estava na Inglaterra quando a rainha da Inglaterra morreu. Eu estava em Londres. Quando a rainha da Inglaterra morreu, o sepultamento dela abre aquele chão naquela catedral, vai embora aquele corpo, aquele caixão. Aquele corpo que estava dentro daquele caixão tinha uma fama no mundo inteiro, ouros e tesouros no mundo inteiro, palácios em vários países, várias nações. Ficou tudo vai ficar, tudo. Prepara-te, ó Israel, para encontrar-se com o teu Criador. Tão certo como vive o Senhor, você vai ter um corpo voltado para o pó. Esse velho corpo aqui já tem 77 anos, vai voltar para o pó. Tem mais passado do que futuro. Mas através de mim, Deus está fazendo um legado. Não é um legado só de pregação da palavra. Não é um legado só de falar a verdade. Custa um alto preço. Eu sou muito apedrejada por causa disso. Mas um legado de família também. Quando fizemos 60 anos de casado esse ano, minha filha fez uma festa, meu filho, meus netos se reuniram. Eu quero que coloque a foto para mostrar, eu pedi para fazerem isso. Olha,
Essas duas crianças de vermelho são bisnetos já. E quando eu olho para essa foto, eu penso que eu estava à beira de um abismo. Quando meu marido me apresentou Jesus, eu tinha 14 anos. A história mudou ali. A história foi transformada a partir dali, porque só quando Jesus entra na nossa vida, o império das trevas recua. Só quando Jesus entra na nossa vida, é que nós temos autoridade para ordenar para Satanás sair, mas só quando não temos nada dele em nós temos autoridade para mandá-lo embora. O texto de João 3,16 continua. Deus amou muito de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E diz que ele não veio para julgar o mundo, porque o mundo já estava julgado. Já estava. Sabe quando o mundo foi julgado? Lá no Éden. Quando Satanás conseguiu levar o homem a desobedecer a Deus, toda a humanidade foi condenada à morte. Toda. Toda a humanidade foi condenada à morte. Por isso que está escrito que em Adão todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. Todos. E continua o texto, até chegar no último versículo de João 3, que diz, por isso quem crê no Filho tem a vida. O que se mantém rebelde contra o Filho, sobre ele permanece a ira de Deus. Permanece. Língua portuguesa, está e permanece. A ira de Deus é o julgamento de Deus, é a condenação eterna que o homem recebe no começo da criação. Por isso, quando Jesus ressuscita dentre os mortos, ele diz: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Criatura, não é filho de Deus. Criatura é todo mundo. Quem crê e for batizado será salvo. Vai deixar de ser só criatura e vai se tornar filho de Deus. Ele veio para os seus não o receberam, tantos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Criatura não é filho de Deus, criatura é criada por Deus, amada por Deus, a ponto de Deus enviar o filho dele para morrer no lugar da criatura. E aí eu entendi. O que é? Ele não veio para julgar, ele veio para salvar. Aí eu entendi por que eu não vim para revogar, eu vim para cumprir. Ele vem para morrer no lugar do pecador, e a lei manda matar o pecador. O salário do pecado é morte, e a lei diz que o que é pecado. É a lei que diz o que é pecado. É a lei que diz o que é transgressão. Então a transgressão já ocorreu, já. A condenação já está feita, já. E agora tem que executar. Eu sou juíza. Uma sentença é um ato do juiz. É o que ele faz, a prestação jurisdicional, depois de ver provas, analisar petições, ouvir testemunhas, ele decide. E o juiz do universo, o supremo juiz do universo, decidiu que o salário do pecado é morte, que tem que matar o homem. Que tem que matar o homem. Mas se ele mata o homem fica morto, não ressuscita. Mas ele não formou o homem para viver morto. Ele formou o homem para viver com ele, como filho dele. Está escrito na Bíblia. Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículo 36, diz que Adão é filho de Deus. Ele fez um filho na terra. E o pecado faz com que ele tenha que matar esse filho. E a sentença ele deu, tem que morrer. O salário do pecado é morte, e o meu filho tem que morrer. Mas aí ele tem outro filho. Ele tem um unigênito no céu, que é o Deus Filho. E que se vier como homem, não vai ficar morto, vai ressuscitar. Então ele combina com esse filho unigênito, que era espírito. Olha, você vai ter que entrar na barriga de uma mulher. Você vai ter que ser gente como homem e ter carne e sangue. Porque eu preciso executar a minha sentença. Se a minha sentença não for executada, ela não tem valor. Que juiz eu sou?
Se o juiz manda numa sentença alguém devolver uma casa que tomou, tem que devolver. Manda pagar uma dívida, manda alguém para a cadeia, tem que executar. E aí, meu filho, você vai virar homem, porque em você eu vou executar a minha sentença. Eu vou te matar no lugar do homem. Meu Deus, meu Deus, que amor é esse? Que amor é esse? Quanta sujeira a gente viveu, quanta coisa errada a gente fez. Imagina a prostituta Raabe. Imagina Maria Madalena, imagina Tânia Teresa. 4 dias antes de eu conhecer Jesus, eu queria matar o meu pai. Mas Jesus fala, eu entro na tua frente, Tânia Teresa. Eu morro no teu lugar. Você só precisa concordar com isso. Se você concordar, eu vou riscar a sua dívida, você não deve mais nada. Eu morro no seu lugar e nenhum juiz pode executar 2 bandidos por um crime só. E aí, queridas, a palavra que vai trazer para você a entrada no céu, que vai fazer com que você possa, junto com esses anjos que estão lá, cantar Santo, Santo, Santo é o Senhor. É mudança, é arrependimento. É tirar trevas e colocar luz, brilho. Davi orava e dizia, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Olha em mim, papai, o que tem de ruim? Tira de mim e leva-me para o caminho eterno. O caminho eterno é esse caminho do arrependimento. Arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Arrependei-vos e convertei-vos. Confessa pecado. Não guarda na escuridão aquilo que está errado. Confessa uns aos outros. Por quê? Para Deus não é suficiente? Deus já sabe. Não tem nada que Deus não sabe. Ele sabe tudo. Ele quer que você verbalize, porque no mundo espiritual as coisas acontecem pela palavra. Pastor, eu tenho vergonha. É. E você sabe que Deus já viu tudo e sabe tudo. E não tem nada que você não fez que seja desconhecido dele. Tudo está escrito no teu livro, um print do pecado seu está lá guardado. É confessar uns aos outros. Arrependei-vos, só isso que precisa, só isso. E quando você vê, por exemplo, a celebração da ceia do Senhor, examine-se o homem a si mesmo, é você que se examina. Não sou eu que vou dizer para você, você fez isso, você fez aquilo, nem o pastor, nem a pastora. É você. Sonda-me e me conhece. Pecados não são só coisas grandes, queridas. Adultério, homicídio, aborto. Existem pecados secretíssimos, inveja, maledicência, cobiça. Tudo isso nos separa de Deus. A semelhança com Jesus em nós, ela virá pela purificação, pela limpeza. Sabe por que os anjos cantam Santo, Santo, Santo é o Senhor, toda a terra está cheia de sua glória? Para lembrar uns para os outros que sem santidade não fica lá. Não entra e não fica. E Deus fez o homem na terra para o homem querer Deus, escolher Deus e buscar a face de Deus. Mas nós não podemos servir a 2 senhores, queridos. Ele tem que ser o único. Ele tem que ocupar os altares da nossa vida. Nós podemos perder tudo, menos o Senhor. Tudo. Meu marido estava muito doente um período. Muito doente. Eu chorava muito, foi diagnosticado câncer. Temos uma casa de 2 andares, eu descia.
E na varanda da sala da cidade, eu moro em Resende, eu via a cidade toda. Acordava na ponta do pé, descia e chorava. E chorava, e clamava diante de Deus. Ele me deu tudo através do Otto. O Otto me ensinou a palavra, o Otto me apresentou Jesus. O Otto me deu nome, me deu dignidade, me deu essa família linda. Me animou a estudar. Quando eu casei, eu não tinha nem o curso ginasial. Quando eu passei no concurso para juíza, eu já era avó. Tudo animada pelo Otto, ajudada pelo Otto, impulsionada pelo Otto. Meu ministério, tudo. Meu amigo, meu companheiro, meu pastor, meu amor. E eu chorava. E eu falava, Deus, eu não posso ficar sem ele. Eu não posso ficar sem ele, eu não posso ficar sem ele. E aí Deus falou um dia para mim, abre os olhos. E eu orava de olho fechado. Eu abri. E eu vi a cidade toda lá embaixo. Ele falou, não, olha para cima. E tinha uma lua enorme no céu. Tanto que o meu condomínio chama Casa da Lua. Aí eu olhei e vi aquela bola enorme brilhando no céu. Deus falou, você está vendo essa lua? É a mesma que está escrito lá no livro de Gênesis. Essa lua, todos os que viveram até agora já olharam para ela e viram essa lua. Todos, os profetas, José, os hebreus, os profetas, os discípulos. É a mesma lua. E eu sou o mesmo Deus. Então vai dormir. Entrega para mim tudo que está acontecendo. Agora eu tenho só a notícia para te dar. Você pode ficar sem o Otto, você só não pode ficar sem mim, porque eu vou ressuscitar o Otto. E vou ressuscitar você também. Eu vou levantar vocês dois da morte. Vocês vão viver comigo por toda a eternidade. Naquele dia eu aprendi algo. O meu foco tem que ser um só. Um só. O meu foco tem que ter viver a minha eternidade com esse Deus. Todo o resto é secundário. Todo o resto perde o sentido. A aparência vai cair. A lei da gravidade, juntada com a lei da gravidez, vai derrubar tudo na gente um dia. A juventude vai embora. Você vai parar de brigar com a tinta do cabelo um dia e bota os branquinhos de fora. E você vai descascar, como eu vou também. O corpo vai voltar para o pó e o espírito vai voltar para Deus. Então, escolha agora. Onde você vai viver? Com quem você vai ficar? Escolha Jesus. Escolha como Maria Madalena. Escolha Jesus. Deixa todo o resto que tem empreendido a tua mente. Toda motivação errada que você tem. Sabe o que Jesus fala? Sem mim, nada podeis fazer. Nada é nada. Nada é nada. Sem Ele você não pode ter família, sem Ele você não pode ter inteligência, sem Ele você não pode ter força física, coisa nenhuma. Então o teu foco tem que ser a luz, e Ele é a luz. Eu sou a luz do mundo, Ele diz. Eu sou a luz do mundo. E eu vou encerrar dando a você uma oportunidade. Não vou fazer apelo dramático, não. Nem emocional, não é na alma. É na escolha lúcida, racional, de querer ser de Deus. Se você quer, a partir de hoje, ter uma experiência de aperfeiçoar-se cada vez mais, para ser a pessoa que Jesus morreu para você ser semelhante a Ele, ser nova criatura mesmo, deixar para trás o que para trás ficou, perdoar as pessoas que te ofenderam, fazer o caminho de volta com os seus pais, reconciliar, orar pelo inimigo, fazer aquilo que Jesus manda. Se você está disposto a fazer isso, fique em pé, eu quero fazer uma oração por você. Mas tem que ser bem feita essa escolha. Coloca a mão no seu coração. Isso. Diga assim, Senhor, o Senhor me conhece. Diga, o Senhor me conhece. O Senhor sabe o que há dentro de mim.
O Senhor sabe tudo que eu vivi e vivo até os dias de hoje. Sabe mais do que eu, porque o Senhor conhece o futuro, o passado e o presente igual. E aonde eu estou, o Senhor está. Onde eu vou, o Senhor vai. O Senhor é onipresente, onisciente, onipotente. Sonda o meu coração, Pai. Vê se há em mim alguma coisa que desagrada o Senhor. Diga, eu quero, como Isaías, dizer, ai de mim. Porque eu quero ser limpa pelo Senhor. Eu quero que haja uma limpeza em mim. Porque eu escolho ser semelhante a Jesus. Eu escolho receber esse grande amor, esse grande sacrifício. Escolho entregar minha vida, mas não só a minha vida, mas meus sonhos, meus planos, meu casamento, meu emprego, meus filhos, minhas atitudes, minha vida sexual. Resolvo entregar tudo para o Senhor nessa noite. Para que o Senhor me limpe onde eu preciso ser limpa. Para que o Teu Espírito me convença do pecado, da justiça, do juízo. Para que eu possa, de glória em glória, ser transformada até a estatura perfeita como o Senhor quer, como o Senhor me formou para ser. E eu quero confessar os meus pecados, quero ter essa oportunidade para desligar isso do mundo espiritual. Quero liberar minha herança para bênçãos hereditárias. Quero arrancar tudo que pode trazer maldição para gerações. Eu quero, meu Pai, ser semelhante ao Senhor. E eu quero ouvir, no dia final, que o Senhor me conhece. E quero ouvir, vinde benditos do meu Pai, para o reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. Em nome de Jesus. Amém? Amém e amém.